Amém, amados? Queridos, eu tenho uma expectativa no Senhor nessa manhã. Essa semana e também essa manhã, estou com muita expectativa, Renan, gerada do Senhor no meu coração. Porque o Senhor tem prometido para nós que a igreja dele, como COD, nós vamos entrar em um tempo novo no Senhor. É um tempo, eu posso dizer que um tempo de renovo, um tempo de um esclarecimento muito grande no nosso entendimento. Um tempo que a gente vai fazer muitas coisas e a gente vai saber por que está fazendo. Porque, amados, nós temos tido feito, a gente tem feito muitas coisas que todos os crentes fazem, mas sem o entendimento, sem saber por que está fazendo. Ontem, amados, para esclarecimento aqui no nosso entendimento, ontem eu estava conversando com um pastor e ele perguntou para mim assim: você é lá do grupo de louvor? Eu falei: eu sou lá do Ministério do Louvor. Aí ele falou assim: você passa muita luta lá? Aí eu disse para ele assim: depende do nível da luta que você está falando. Aí eu não falei para ele assim: não, eu estou com o Renanzinho lá e o Renanzinho... Não foi isso que eu falei. E eu disse para ele assim: depende do nível da luta que você está falando. Depende, você está passando por um nível maior do que o meu ou menor do que o meu. Mas a gente não está deixando de passar por lutas. E aí ele falou assim: querido, é que às vezes eu estou lá com o pessoal do louvor, mas eu vejo que o pessoal não está entendendo o que está fazendo lá. E no decorrer dessa conversa, amados, eu entrei num assunto com ele. Eu disse assim para ele: viu, Satanás, quando ele quis ser igual, Lúcifer, quando quis ser igual a Deus, ele falou assim: eu vou estabelecer um trono acima do trono de Deus. Trono é trono se fala de um lugar que você está estabelecido para fazer algo. Fala sobre estabelecimento, um trono. O Senhor está estabelecido num grande sublime trono. Por quê? Porque Ele é rei. Amém? E Lúcifer disse assim: eu vou fazer um trono, eu vou me posicionar, eu vou estar em um lugar acima do trono de Deus. E aí deu ruim para ele, né? Quantos sabem aqui que deu ruim para ele? Ele foi, aí Deus falou assim: eu não divido minha glória com ninguém. Vai embora daqui. E ele foi embora e foi expulso com um terço dos anjos. Por quê, amados? Porque ele quis algo para ele. E aí eu falava para esse rapaz assim, levando aqui para um entendimento mais esclarecido para nós, todas as vezes que o cara pega uma guitarra ou pega um microfone e vai lá na frente cantar, vai louvar, vai fazer alguma coisa, e é para ele está estabelecendo um trono. Está imitando Satanás. Porque quando Lúcifer adorava, ele adorava quem? A Deus. Lá no lugar dele. Que o Senhor estabeleceu para ele adorar. Aí quando ele resolveu falar assim: não, eu vou colocar um trono para adorar acima do trono de Deus, ele estava pensando nele. Quantos entendem? Então todas as vezes que nós estamos fazendo algo, amados, que existe um resquício de que nós estamos pensando em nós não estamos com a mentalidade de Cristo. Nós estamos com a mentalidade de quem? Por que eu estou falando tudo isso para os irmãos? Para que a gente entenda, amados, quais são as dimensões que nós estamos. O que nós estamos fazendo e para quem nós estamos fazendo. O porquê nós estamos fazendo. O pastor Diego, ele sempre fala assim, que nós precisamos saber por que a gente faz. Às vezes nós não temos nenhuma explicação por que a gente faz, mas a gente vai lá e faz. Na cultura coreana, os coreanos são muito disciplinados.
E lá, por exemplo, um aluno, quando ele chega na sala de aula e o professor coloca uma cadeira num espaço e fala para ele assim, dá 10 voltas nessa cadeira, ele simplesmente faz o quê? Ele dá 10 voltas na cadeira. Ele conta. Contou 10? Contei. Agora vai sentar. Ele não pergunta o porquê ele deu as 10 voltas na cadeira. Por quê? Porque é uma questão de disciplina. Ele aprendeu a ser assim. E muitas vezes, amados, somos nós. Estamos fazendo tantas coisas, dando volta ao redor de tantas coisas, e nem sabemos por que estamos dando. Não sabemos o porquê. Então, amados, eu creio que o Senhor vai nos levar nesse tempo a entender por que nós fazemos. E também entender por que nós não fazemos. E também entender por que nós precisamos estar em lugares que são necessários estar e nós não estamos. Seja um lugar espiritual, seja um lugar físico. Porque nós não conseguimos. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo, tem uma explicação. E eu entendo, amados, que nesse tempo é essa explicação que o Senhor quer trazer para o nosso entendimento. Saber o que é adorar, por exemplo. Entender o que é adoração, por exemplo. Porque a adoração, amados, tem a ver com muitas coisas. A adoração, amados, começa até mesmo com uma prontidão da nossa parte. Nós estarmos prontos para adorar, dispostos para adorar. A adoração já começa com uma disposição. A adoração, Cristo, já começa com a disposição do nosso coração, independente do que esteja acontecendo conosco. E isso é um lugar difícil de alcançar, sim ou não? Esses dias eu estava conversando com um casal de pastores que morreu um membro da família. E eles ficaram uns dias lá sem ir no culto, porque eles estavam meio enfraquecidos e tal, e estavam tentando se recuperar ali do luto. E quando eles voltaram para a igreja, que eles estavam lá na sua movimentação com a igreja, houve um outro luto de uma outra família na igreja. E houve o luto no sábado. Aí a família fez lá o luto no sábado. No domingo, quem é que estava na igreja adorando? A família. Aí a pessoa falou assim, eu tomei um tapa na cara, porque assim, eu fiquei lá 3 dias sem ir na igreja, 3 dias sem estar lá, sem disposição para adorar. E no dia seguinte que a família tinha enterrado o seu morto, a família estava lá adorando. Agora ela estava lá adorando por quê? Porque existe uma independência daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor é. Então a gente não adora por aquilo que acontece ou deixa de acontecer, a gente adora por aquilo que o Senhor é. Eu estou meio triste. Não impede que você levante sua mão e se renda ao Senhor, não impede. Porque a tua tristeza é uma coisa e o Senhor é outra. Completamente mais sublime, mais inexplicável, mais inextinguível. Ele é Deus. E a gente adora Ele, independente do que está acontecendo conosco. É uma barreira que nós precisamos romper. Para que não fique só nas minhas palavras, abram em Efésios capítulo 4. O Espírito Santo vai fazer algo tremendo em nossos corações ainda esta manhã. Eu profetizo isso na sua e na minha vida. Você não vai ser o mesmo mais depois dessa manhã.
daquilo que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Efésios capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 12, amém? Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esse texto, amados, ele nos bastaria para que a gente lesse ele umas 500 vezes e recebesse a revelação do Espírito Santo dentro desse texto. Porque ele é muito completo, ele é muito direto, ele é muito incisivo. E, amados, dentro desse contexto do versículo 12, o autor, ele fala sobre, primeiro ele fala sobre os dons, sobre a sabedoria de usar os dons. E depois ele passa a falar, a partir do versículo 12, que esses dons é para a edificação do corpo de Cristo. É para a unidade do corpo de Cristo. É para que haja uma convergência no corpo de Cristo. É para que todas as diversas opiniões que nós temos, diferentes opiniões que nós temos, ela venha convergir numa só coisa. Mas eu entendo que isso é unidade. Quando vai convergir o meu entendimento com o seu entendimento e a gente pega o entendimento de Cristo e a gente dá põe no liquidificador do céu. E aí quando sai a vitamina, que tem lá o abacate, tem a maçã, tem o... Coloca o que você quiser da sua vitamina aí. Mas no fim ela vai sair com um gosto específico, com um gosto... Isso é unidade. E amados, no fim, o Senhor é o resultado da vitamina, amém? A gente toma e fala assim, nossa, que delícia. Esse é aquilo que o Senhor faz. E, queridos, eu queria começar aqui falando sobre... eu queria entender com os irmãos aqui, conversar com os irmãos aqui sobre a nossa caminhada na fé. A nossa caminhada com Cristo. Eu queria que você meditasse na sua caminhada com o Senhor nessa manhã. Como tem sido a sua caminhada com o Senhor? O que tem acontecido nesse caminho que você está percorrendo em direção ao Senhor? Porque, amados, o fato é que nós não estamos estagnados, amém? Nós não estamos estagnados. Nós não estamos parados em um lugar, amém, amados? Nós não estamos parados em um lugar. Para algum lugar nós estamos indo. Quantos entendem isso? Para algum lugar a gente está indo. Há um ditado lá fora que diz que todos os caminhos levam a Deus. E tem um outro que diz, pastorzão, que nem todas as estradas levam ao mesmo lugar. E aí?
Será que todo caminho leva a Deus? Então, como que está o seu caminho? Como você está andando nesse caminho? Para onde você está indo? O que tem acontecido, amados, na sua caminhada, que tem provado que você está crescendo no Senhor? O que tem acontecido na sua caminhada que você está falando assim, Eudes, todos os dias eu conheço um pouco mais o coração do meu Pai, o coração do Senhor. Sabe, Eudes, todos os dias eu estou recebendo um pouco de Deus e Deus está tirando um pouco de mim. Eu era um tranqueira total, agora sou um tranqueira só pela metade, porque durante essa caminhada, o Senhor já está tirando as tranqueiras, está desentulhando o poço. Eu acredito que vai dar água nesse negócio. Como está a sua caminhada com Deus? O que você tem feito no seu dia a dia, amados? Não aqui na frente, sentado num banco, numa cadeira. Mas o que você tem feito no dia a dia que tem provado que você está caminhando com o Senhor? Que a tua caminhada, o Senhor está lá. Ele está fazendo. O que tem acontecido no seu dia a dia? Como tem sido a sua rotina? Você sabe que o Senhor, Ele, na sua caminhada de rotina, Ele é poderoso para estar lá? Quem aqui gosta da rotina do seu dia a dia? Da rotina. Mas você sabia que a sua rotina pode ficar boa se o Senhor começar a existir nela? Aí você vai falar assim, eu amo minha rotina. Porque todos os dias o Senhor está nela. Sabe, amados, quando nós falamos de rotina, nós falamos de algo exaustivo para nós, sim ou não? E quando é que num dia de segunda-feira você vai começar a sua rotina, talvez no trabalho, e você fala assim, Senhor, muito obrigado por essa rotina, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo. Esse dia de rotina vai ser maravilhoso, vai ser sobrenatural. Quantos falam isso pela manhã, em plena segunda-feira? Ou nós falamos assim, Jesus, me ajuda, que segunda-feira, que segunda-feira brava, Senhor. Não é por aí que a gente fala? É por aí, amados. Então, amados, a gente entende que, tipo assim, será que o Senhor está em todos os momentos da nossa vida, na nossa caminhada? Estamos caminhando com Cristo? Estamos indo para uma direção com Ele? Como está sendo isso para você? Sabe, amados, no versículo de número 13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Algumas traduções dizem assim, ao varão perfeito. Eu quero destacar aqui, amados, a palavra até que. Olha lá, até que. Nós vamos continuar caminhando, amém? Até que você vai continuar chorando, você vai continuar renunciando, você vai continuar confessando até que você consiga chegar a uma estatura, você consiga alcançar uma medida do varão perfeito. Aí você pode dizer para mim assim, Eudes, perfeição não. Quantos aqui já ouviram falar? Ninguém é perfeito. Quem aqui nunca ouviu falar essa frase? Todos nós já ouvimos falar. Principalmente quando a gente pisa na bola, né? A gente fala assim, pastorzão, perdoa aí, cara, porque ninguém é perfeito. Não é assim que a gente fala?
Ô, fulano, você falou um palavrão, cara, me perdoa, cara, é que ninguém é perfeito. Amados, de fato, ninguém é perfeito. Mas vou falar para você outro fato. Que Jesus tem para nós um caminho que nos leva à perfeição. E é sobre isso, queridos. É sobre o caminho que nos leva à perfeição. É sobre essa caminhada de renúncia que a gente precisa viver. É sobre essa caminhada de arrependimento que a gente precisa viver. É sobre nós deixarmos de ser tão negligentes. Negligente às vezes com um colega no trabalho. Negligente muitas vezes com o nosso filho, com a nossa filha. Quando ele corre atrás de um abraço e a gente não tem tempo para dar. Somos negligentes. Amados, que o Senhor nos traga uma consciência. Que a gente não venha a ser julgado pelo homem, mas a gente venha a ser esquadriado pelo Senhor nesta manhã. Que Ele nos convença. Que o Espírito Santo nos convença. Nos convença que a gente tem sido muito ingratos, amados. Que o Espírito Santo nos convença, porque nós temos sido muito ingratos. A ingratidão tem sido algo que tem sido assim, muito intenso nas nossas vidas. Domingo passado eu estava na mesa aqui na igreja, eu estava conversando com alguns irmãos. E eu falava assim que eu tenho um amigo que ele chega para mim e fala assim: Eudes, eu sempre dormi numa cama de vara quando eu era pequeno. Então eu tenho que agradecer a Deus pelo que eu tenho hoje. Aí ele tem uma casa própria grande. Ele tem um Fusca, porque Fusca hoje, os irmãos sabem que Fusca hoje, quem tem um Fusca hoje é uma relíquia. Tem o Fusca, tem o Honda Civic e tem uma chácara. E aí ele fala assim: eu não posso reclamar. E eu falo para ele assim: não, você está certo, não tem que reclamar mesmo. Para quem dormia na cama de vara, não. Para quem dormia na cama de vara. Só que mesmo assim, amados, nós entramos em alguns lugares de ingratidão. Somos ingratos. Para pensar, queridos, nós nunca fomos merecedores de nada. E mesmo assim somos ingratos por aquilo que a gente tem. A gente acha que não tem o suficiente. Como com uma pessoa que não é digno de nada vai ainda reclamar porque já tem o suficiente, querido. É uma coisa que não a conta não fecha. A gente não lembra da época que a gente andava a pé, pegava ônibus para ir lá, para vir aqui. Tudo a gente dependia de alguém. Carona. E hoje está tudo na mão. Queridos, o que eu quero para você e para mim hoje é que você faça uma listinha aí na sua cabeça. Deixa o Espírito Santo
Você não faz, vai, deixa o Espírito Santo fazer. Pega uma folha em branco e dá uma caneta para o Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, estou aqui, folha em branco e a caneta. Vamos colocando aqui, vamos colocando aí. Porque a partir de hoje eu quero ter essa consciência de o quanto eu estou falhando e de quanto eu estou acertando nessa caminhada. O que o Senhor quer de mim eu não estou dando. O que eu quero do Senhor e o Senhor não me dá porque eu não sou maduro o suficiente para receber. Pede para o Espírito Santo fazer a listinha para você. Eu só estou aqui como voz profética apontando o caminho. Quero trazer-lhe um exemplo e falar para você sobre Jonas. Essa semana eu ouvi um compilado sobre a vida de Jonas. E Jonas, amados, foi um profeta escolhido por Deus, assim como eu e você somos escolhidos por Deus. E aí um dia o Senhor falou para Jonas assim, Jonas, vai lá para Nínive e profetiza lá que eu vou destruir todo mundo da cidade. E vai lá e fala isso. Se eles não se arrependerem, vai morrer todo mundo. Eu vou acabar com essa cidade. Só que Nínive, amados, em Nínive tinha um rei que era contra o povo de Deus, contra a própria nação do próprio profeta, Jonas. E queridos, entre aspas, guarda esse negócio aí, ó. O Jonas tinha um ódio do rei, tinha um ódio do povo, porque aquele povo fazia mal para o povo dele. E aí fala assim, o Jonas foi um profeta desobediente. Era para ir para Nínive, foi para Tarsis. Pegou um navio e foi para Tarsis. Não, amados. Além de ser desobediente, ele odiava aquele povo. Ele queria ver aquele povo fulminado. E o que ele era, amados? Era um profeta escolhido do Senhor. Olha que lindo. Há uma grande probabilidade de eu estar odiando pessoas. De eu querer que o Senhor fulmine pessoas. Porque pessoas fazem mal. Talvez não para mim diretamente, mas indiretamente para a sociedade. Seria tão bom que aquele estrupador, quando caísse na cadeia, os caras despedaçassem ele. Seria tão bom. E aí, amados, depois de tudo, Jonas volta para Nínive. E ele chega lá e dá a mensagem mais ou menos pela metade. Deus mandou falar que vai destruir vocês, hein? Se arrepende aí. E era para ele ter atravessado, pastor, era para ele ter atravessado toda a cidade. Todo o vilarejo ali, todo o território. Pregando essa mensagem. Para que todos pudessem ouvir. E ele não fez isso. Ele chegou na frente da cidade ali, deu um recadinho, tipo assim, se não se arrepender, Deus vai destruir, né? Mas só que na cabeça deles, amado, ele queria que a palavra de Deus se cumprisse na destruição e não no arrependimento. Jonas queria que o Senhor falasse assim, bom, Jonas, já que você profetizou, bora matar todo mundo. Ele ia falar assim, Jesus, aí sim, hein? Bora matar todo mundo. Vamos ver essa galera tudo morta, esses miseráveis, tudo morto. E aí Jonas vai lá, ele prega, e aí o que acontece? Algo inesperado. Ele não queria que acontecesse, mas aconteceu. O rei foi lá, se vestiu em pano de saco, chamou todo o povo para o arrependimento. E houve um arrependimento em massa. Naqueles dias, nem os animais comeram. Até os animais fizeram jejum.
que aconteceu diante desse arrependimento todo do povo? O que o Senhor fez? O Senhor perdoou o povo. O Senhor restaurou o povo. Só que nesse intervalo que o povo estava se arrependendo, Jonas estava lá em cima do monte, no mirante, olhando para a cidade, para ver a cidade se acabar, talvez com fogo. Talvez o Senhor ia mandar umas pedras lá de cima, ia amassar a cabeça de todo mundo, sei lá, ia acontecer alguma coisa. E ele estava ansioso para ver a desgraça. Ansioso. E aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. Daqui a pouco o povo estava festejando com alegria no coração que o Senhor tinha perdoado. O rei, todo mundo. Aí o que Jonas foi? O que Jonas fez? Foi lá falar com Deus. Ele disse, Deus, você falou através de mim e não cumpriu, hein? Ele falou, não, eu cumpri. Quando o povo se arrependeu, eu cumpri. Eu perdoei e deixei o povo vivo. E ele se indignou com aquilo, amados. É o crente indignado, muitas vezes, por aquilo que Deus faz. É o crente, muitas vezes, que fala assim, Senhor, podia ser para mim, né? Podia ter se cumprido na vida dele aquela desgraça lá e não se cumpriu. Eu vou falar algo para os irmãos amados que eu creio que quando a gente vive, aquilo que a gente vive também gera vida em outros, amém? Eu estava conversando com a Vanessa ontem e nós estávamos falando sobre ofensa. E ela estava falando assim, Eudes, eu já tenho uma grande caminhada com o Senhor. O Senhor já me ensinou muitas coisas. Eu estou hoje no lugar de entendimento no Senhor, de maturidade no Senhor. Eu não posso me ofender quando alguém chega para mim inexperiente e me ofende. Talvez na emoção, na imaturidade da pessoa, me ofende. Aí eu me ofendo e crio no coração um sentimento por aquela pessoa. Quem é que está errado, amados? Qual que é o crente que está errado aí? O crente que ofendeu ou o crente que recebeu a ofensa? E aí? Quem é que está errado, amados? E aí a nossa conversa foi para um lugar muito mais profundo. Eu falei para ela assim, interessante, eu estou tendo um insight do Senhor aqui na cabeça agora. E eu falei para ela assim, olha, tá os dois nesse ambiente de ofensa. Eu já tenho uma maturidade que o Senhor me deu. E eu vou me dar a ser ofendido por aquela pessoa. A pessoa que ofendeu, amados, ela está sendo o que ela é, Andresa. Ela ofendeu, ela está demonstrando aquilo que ela é. E eu estou falando para todo mundo que eu sou crente, que eu sou maduro. E aí a minha reação com aquela pessoa é de maturidade. Eu não estou sendo o que eu sou. Eu estou sendo falso. Eu estou sendo mentiroso. Eu estou sendo negligente. Porque a minha resposta, ela deveria ser outra. E aí a gente na conversa foi mais fundo ainda. Eu falei para ela assim, sabe o que a gente é, Vanessa? Nós somos, Alessandro, policiais corruptos. Temos uma autoridade. Está em nós a autoridade. Mas a gente ainda vai fazer coisas que não está no nosso... Não era para a gente
O policial corrupto, ele vai fazer coisas que não é do feitio dele, não é para ele, não está no... Entende? O crente maduro, o crente, amados, que tem um nível de maturidade, de experiência, e ele toma atitudes de homem inexperiente, ele é um policial corrupto, ele é uma autoridade que não está posicionado no lugar dele. Ele está caminhando no Senhor como se ele não fosse. Ele está se juntando a uma coisa que ele não é, contrária. E aí, amados, muitas vezes somos nós na nossa caminhada com o Senhor. Queridos, a palavra do Senhor também diz sobre uma verdade que nós precisamos conduzir ela em amor. Quantos aqui muitas vezes estão falando a verdade, acham que estão certos? Não, eu estou certo. No momento desse, o amor, foi-se embora, está longe. Porque eu tenho razão e eu estou certo. Eu estou falando a verdade. Só que a palavra do Senhor diz que é uma verdade em amor. Como que você vai transmitir ou você vai viver uma verdade em amor? O que uma coisa tem a ver com a outra, amados? Verdade e amor. Para e pensa aí. Amados, existem momentos em nossas vidas que, de fato, nós estamos num lugar de verdade. Mas nós precisamos exercer o amor por aquele que não está entendendo. Quantos entendem? Eu conheço a verdade e a verdade me libertou. Aí, em amor, eu vou suportar a ofensa do meu irmão. Verdade em amor. E a madura coisa é quando a gente se coloca no lugar que a gente tem razão, sim ou não? Eu tenho razão. Querido, vai pedir perdão para ele. Quem, eu? Ele está errado. Eu tenho razão. Não vou pedir perdão para ele. Vai lá, conversa com seu pai. Não, mas eu tenho razão. Ele que vem conversar comigo. Às vezes, amados, o filho imaturo, ele tem razão. E o pai em amor não vai chegar lá e falar para ele assim, você tem razão, me perdoa. Eu estava errado. Não, mas às vezes o pai, por ser autoridade, inventa qualquer desculpa qualquer lá. Eu até entendi o que você falou, mas está errado isso aí. Verdade e amor, amados. Sabe, queridos, nesses dias nós precisamos ir para a prática, para a parte prática, amém? Quantas vezes na escola que você estava lá estudando o texto e estava lá, agora vamos para a parte prática. Todos nós sabemos o que é teoria e o que é a prática. Todos nós sabemos. E muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo no lugar de teoria. E a gente deixa o lugar da prática. E aí a gente volta para aquela questão do equilíbrio. Existe muito conhecimento, muita teoria. E aí quando a gente vai para a parte prática, pouca parte prática. Um desequilíbrio entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente faz. Eu gosto muito de um exemplo, amado, da teoria e da prática, que fala sobre o tomate, né? O tomate é uma fruta.
né? Teoricamente, um tomate é uma fruta. Mas quando você vai para a prática, para a parte prática do tomate, você não coloca ele numa salada de fruta. Coloca. Vou fazer a salada de fruta, vou colocar o tomate lá. A parte prática está certa? Mas é a fruta, eu disse. Mas a parte prática não está certa. Eu disse, mas é o evangelho. A parte prática está errada. É o evangelho que cabe num lugar, pastor, mas não cabe no outro. Queridos, que o Espírito Santo, ele venha com muito incisivo nos nossos corações nessa manhã. Outra coisa, outro assunto que eu queria estar tocando com os irmãos nessa manhã é sobre o saudosismo. Crente velho, ele vive no lugar de saudosismo, irmão. Você vai perguntar alguma coisa para o crente velho e falar assim para ele assim: rapaz, eu ia numa vigília. E aí ele também tem uma história para contar. E aí daqui a pouco o outro está contando outra história que aconteceu na vigília. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás. E aí a gente percebe que existe uma alegria. Nossa, o que o Senhor fez, o que o Senhor fez. Mas tudo aquilo, amados, não passa de um momento de saudosismo. É a pessoa trazendo saudades daquilo que aconteceu lá atrás. Sabe, queridos? A pessoa fala de um jeito como se o Senhor que ele serve hoje não fosse o mesmo que fez lá atrás. Sabe, meu Deus, o mesmo Deus que eu caminhava lá atrás, não é o mesmo Deus que eu caminho hoje. Nós precisamos, amados, em uma parte prática, nós precisamos sair do lugar de saudosismo. Porque saudosismo é teoria. Já foi, passou. Saudosismo é teoria. A parte prática é você viver os milagres hoje, agora. Viver o favor do Senhor agora. Ele pode até fazer coisas maiores do que ele fez lá atrás. Ele pode, porque ele continua sendo Deus. Foi a gente que não continuou sendo o mesmo crente que era. Foi a gente. Nos resta agora ir para a parte prática. Esquecer das coisas que para trás ficam, prosseguir para o alvo. Prosseguir, andar, caminhar, avançar, tomar a terra. Deixar o Senhor fazer, queridos. Nós precisamos de novo deixar o Senhor fazer nas nossas vidas. Eu posso até ser expulso da igreja, mas volte a fazer a campanha de 7 dias que você fazia lá atrás. Eu vou fazer 7 dias de jejum, vou fazer 7 dias de oração. Volte a fazer isso então. Sabe, amados, o que nós temos de necessidade, ela não fecha para aquilo que nós temos de desespero para alcançar essa necessidade. Ela não fecha, a conta não fecha. É uma teoria que nós precisamos. É uma teoria que nós precisamos queimar. É uma teoria. É a teoria da necessidade. E a gente nunca vai para o lugar de suprir a necessidade, o lugar da prática. Tem uma necessidade? Tem. Vamos viver agora a prática. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. O Senhor vai suprir as nossas necessidades. Teoricamente eu entendo que a minha família precisa ser salva. A parte prática é você sangrar o joelho lá, orando pela sua família para ela ser salva. Essa é a parte prática.
O amigo me contou um testemunho e falou assim que ele estava sofrendo uma dor muito grande. E um profeta ligou para ele e falou para ele assim: olha, o Senhor está dizendo que está vendo a tua dor. O quanto você está sofrendo, seu coração está sangrando. Aí quando ele ia começar a chorar, aí o profeta falou assim: porém, no entanto, contudo, se posiciona. Toma esse cajado aí e continua a fazer aquilo que eu mandei você fazer. E aí eu estava conversando isso com o pastorzão. Quando eu ouço essas coisas, amados, me vem um ímpeto de guerra, uma vontade de derramar sangue que o seu irmão não acredita. Desculpa a expressão, mas o Senhor fala que maldito é aquele que preserva a sua espada do sangue. Então, é nós para derramar sangue. No sentido, amados, que nós precisamos brigar, nós precisamos lutar. Quanto tempo já faz que você não vê sangue, querido? Amados, desde os antepassados até hoje se faz violência ao reino dos céus. E o reino dos céus é tomado à força. À força. Nós não temos sido mais uma igreja violenta. Nós não temos sido mais uma igreja violenta. Uma igreja posicionada. Eu amo, amados, guerra medieval, pastor. Quando o líder do exército chega lá e faz aquele discurso: ó, que nós vamos destruir nossos inimigos. Os caras batem o escudo. Sabe que vai morrer, mas parte pra cima. E os discursos até dá aquele negócio da gente, né? Fala assim: ah, vamos lá, né, pastor? Não, Daniel. Dá aquele negócio, não, que a gente vai destruir os nossos inimigos, não sei o quê. Oh, mas tá 10 para 1. Não, mas nós vamos destruir e tal, e tal. E os caras vão. E os caras muitas das vezes vencem a guerra. E queridos, é isso que está faltando em nós nesses dias. Mas nós precisamos sair do lugar que a gente acha que a gente não precisa mais de nada, querido. Nós estamos precisando de tudo nesses dias. A fé acabou, querido. O entusiasmo acabou. Eu fui falar para o Renan que eu estava com dor de garganta, que eu não passei essa noite mal. O Renan fez assim para mim, assim: vem aqui. E eu fui perto dele. Ele tacou a mão na minha garganta e chorou. E paz, meu amado, isso não é mais comum. Não é mais comum. Quantas vezes alguém já reclamou de uma dor para você? Você falou assim: vem aqui. E meteu a mão na cabeça dele. Quantas vezes? Cadê a ousadia da igreja, querido? Cadê a ousadia da igreja? Tá com a espada embanhada. Tá com o revólver desengatilhado lá no... É coldre que fala? Tá lá dentro, lá, quietinho, bonitinho lá. Tá lá. Queridos, como que está a nossa caminhada com Cristo, meus amados? Como que ela está? A minha caminhada, ela está rica de detalhes. Em cada ponto dessa caminhada, eu sofro uma emboscada e eu mato e eu sou ferido e continuo caminhando. Eu continuo. Desafios, queridos, que você não tem mais aceitado. Nós não temos mais aceitado desafios, queridos. O jejum é um desafio para o nosso corpo, amados. O jejum é um desafio para o nosso estômago. Sabia disso? Há um
tempo atrás, eu profetizo na minha vida, eu estava com dificuldade de fazer jejum. Eu profetizo na minha vida, estava com dificuldade de fazer jejum. E sabe o que eu falava para o Senhor? Eu falava para o Senhor, Senhor, será que eu estou te trocando pelo prazer de me alimentar? O arroz e feijão e um ovo fritinho na janta? Aquele estrogonofe maravilhoso? Aquela feijoada de quarta-feira? A linguiça fofunada de domingo, meio-dia, após nós sairmos daqui? Um café da manhã bem gostoso, que às vezes o maridão faz e coloca na mesa? Será que eu não estou conseguindo abrir mão disso para o Senhor? Eu não consigo tirar um alimento em adoração ao Senhor. Que caminhada é essa, querido? Vamos sair, amados, desse lugar de saudosismo. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Os irmãos da corda nunca flutuou, nunca saiu do chão, mas pode sair, querido. A gente pode voar até chegar ao teto dessa igreja aqui, queridos. A gente pode. Porque Ele é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos pensar assim, amados. O que o Senhor não pode fazer? Vamos pensar assim. O que o Senhor não pode fazer? O que Ele não pode fazer? A gente não vai encontrar aquilo que Ele não pode fazer. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer algo que ele é bem natural, bem assim orgânico. Uns domingos atrás aí eu fui tomar um café com a minha mamãe. E minha mamãe já está assim bem de idade. Só que minha mamãe, ela caminha num lugar de saudosismo muito grande. E eu cheguei para ela ali no café, e eu estava assim, meio sarcástico, meio na zoeira, assim. Aí daqui a pouco o negócio ficou sério, eu falei para ela assim, mãe, a senhora foi na igreja hoje? No caso era um domingo, à tarde. A senhora foi na igreja hoje de manhã? Ah, não fui. Mãe, olhei bem para a cara dela assim, e falei assim, mãe, a senhora não sente saudade, não? A senhora se lembra quando a senhora queimava? O fogo do Espírito Santo vinha na senhora assim. E a senhora pegava fogo dentro e não sabia que a alegria era aquela que você não conseguia conter. A senhora lembra, mãe, quando a senhora falava em línguas? Dava aquelas rajadas gostosas. A senhora se lembra, mãe, quando a senhora voltava da igreja regozijante, cheia de alegria, porque o Espírito Santo tinha te tocado? A senhora se lembra disso, mãe? A senhora não sente saudade disso, não? Ela ficou assim, ela ficou sem reação. Aí a minha esposa deu uma cutucada. Falou, eu disse, vai devagar, pega leve. E a mesma pergunta, mas eu faço para mim e faço para você. Você não sente saudade, não? Você não sente saudade? E você não pode ser convencido nesta manhã de que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos.